Muito boa tarde a todos. É sempre com renovada alegria que a gente vem a essa casa, já há muitos anos, como a dona Francisca falou, né? Com muita satisfação de estarmos aqui. Realmente é uma casa que sentimos um pouco nossa. E aqui nos sentimos muito bem. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre uma das parábolas de Jesus, a parábola da figueira. Esta parábola, ela tem mais do que uma versão. Nós vamos começar com a versão que é a mais conhecida, que está no Evangelho de Marcos e semelhante em Mateus, e depois nós vamos pegar em Lucas uma outra versão desta parábola que é menos conhecida, mas que é muito significativa também, e que traz informações muito preciosas e que, ao nosso ver, estão muito conectadas com o momento que a humanidade está vivendo atualmente. Aquilo que nós vamos falar baseia-se em algumas obras, são essas obras que estão aqui expostas, o Novo e o Antigo Testamentos, Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, Caiba Schutel em Parábolas e Ensinos de Jesus, Emmanuel no Consolador, Huberto Roden, o filósofo, no livro Sabedoria das Parábolas, Henri Daniel Hopes, A Vida Diária nos Tempos de Jesus, e o teólogo Kenneth Bailey, As Parábolas de Lucas. Essa parábola é uma parábola que a muitos, eu sei que incomoda, por um ponto que depois nós vamos até destacar, a maneira como ela acontece e um dado ponto, e inclusive uma interpretação que os discípulos fazem daquilo que acontece com a figueira. Então nós vamos pegar essa parábola inicialmente na primeira versão, que é exatamente a versão que Allan Kardec escolheu para colocar num dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo onde ele trata da questão da fé, a fé que remove montanhas. Aliás, é em torno desta parábola que Jesus exprime esse pensamento. O poder da fé, aquilo que é possível alcançar com o uso da fé sólida, aquela fé que faz vibrar o íntimo dos corações. Então vamos lá. Primeiro, uma breve introdução para nós entendermos como o cenário das atividades agrícolas, de uma maneira geral, eram importantes naquele tempo, na região em que Jesus vivia. Nós fomos buscar informações sobre o que acontecia naquele tempo e vimos o seguinte, que o solo da Palestina, aquela região de atuação de Jesus, era um solo relativamente fértil e era um solo que era muito cultivado. Se nós olharmos bem, não só as atividades agrícolas, mas atividades pecuárias, são atividades que são relembradas por Jesus inúmeras vezes. Muitas das parábolas, das citações, das comparações que Jesus faz, ele o faz com essas atividades, porque eram atividades comuns ao povo daquele tempo. Era alguma coisa que estava ali presente em suas vidas, né? Então Jesus utilizava destes fatos comuns, dessas coisas que aconteciam naquele tempo, para que então ele pudesse puxar a atenção dos seus ouvintes e fazê-los registrar informações tão preciosas, né? A agricultura, em especial, era uma atividade assim, muito respeitada, e ainda é, né? Uma atividade muito respeitada entre os judeus. E, em especial, as figueiras, assim como outras árvores frutíferas, né? E até mesmo as oliveiras, né? De onde vêm as azeitonas, o azeite, etc., eram plantadas no meio de onde se plantavam as uvas, as videiras. Por quê?
para que as videiras pudessem subir nessas árvores e se espalhar naquele ambiente. Então, é muito comum a gente ver, naquele tempo, pelo menos era comum, a gente ver uma mistura de árvores em função dessa necessidade que nós estamos falando aqui, né? O trabalho no campo era um trabalho incessante, né? Até hoje nós sabemos que a agricultura é alguma coisa extremamente importante. Nós percebemos, por exemplo, uma das forças, por exemplo, do nosso país hoje, o que é? É exatamente a agricultura, pela capacidade de alimentação de grande parte da população. No nosso caso aqui em especial, não apenas a população brasileira, mas com as exportações, muitas pessoas, né, muitas populações espalhadas pelo mundo todo, na verdade, se alimentam de produtos que nascem da terra, que são plantados nas terras brasileiras. Jesus, como nós dissemos, aproveitou muito esses aspectos para fazer comparações. E o que a gente nota assim, com grande satisfação e até com grande admiração é que, por exemplo, o grande comentarista que é Emmanuel, né, através do lápis do Chico Xavier, Emmanuel, ao comentar passagens dos evangelhos, Emmanuel também muitas vezes faz a mesma coisa. Ele usa figuras da plantação, a semente que germina, a árvore que cresce, ou aquele que cuida, né? O grande agricultor, que sempre nas palavras de Emmanuel estão se referindo, ou quase sempre se referindo exatamente à figura do Mestre. O Mestre Jesus, que tem procurado cultivar todas essas plantas que somos nós, né? Nós somos essas plantinhas que precisam crescer. Nascemos simples e ignorantes através do sopro do Criador e a partir daí nós temos crescido, nós temos evoluído e aqui, neste planeta onde temos atualmente a possibilidade de reencarnar, nós somos patrocinados, providos, sustentados e, sobretudo, amados por Jesus. É uma tarefa extremamente importante, né? E que, como dissemos, aparece nas palavras de Jesus, aparece nas palavras dos seus comentaristas. E o figo em si, que é o fruto da figueira, ele era considerado um fruto sagrado entre os judeus. Ele tinha uma posição muito importante dentre os chamados 7 alimentos que crescem na terra prometida, segundo a Torá. O que é a Torá? A Torá é o conjunto dos 5 grandes livros que foram escritos pelo patriarca, né? Então nós temos os 5 grandes livros, a começar pela Gênese, né? E todos os outros demais, que compõem um conjunto de informações muito importantes, não apenas para o povo daquela região e daquela época, mas para a humanidade como um todo. Se nós pegarmos, por exemplo, de um dos livros da Torá, que é o Deuteronômio, pegarmos lá no capítulo 8, versículo 8, tem essa citação que estamos colocando aqui, que inclusive é muito poética, vejam que bonito. A terra de trigo e cevada, e de vides e figueiras, o destaque é nosso, e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e de mel. Né? Então, é exatamente o cronista, na época, escrevendo sobre aquilo que provinha da terra, que tinha não apenas a noção de que era o alimento, mas era uma dádiva, como é verdadeiramente, né? A dádiva do Criador, que nos permite nos alimentarmos nesse planeta, buscando na própria terra a fonte maior da nossa alimentação. E dentre todas elas, a figueira tem um papel extremamente importante. Aqui tem uma foto de uma figueira, né, frondosa, muito importante, que derrama os seus frutos, mas também fornece sombra, né, com as suas folhas e tal. A figueira é realmente uma árvore extremamente importante, que não nasce apenas naquela região. No Brasil também nós temos figueiras. A figueira está espalhada, de uma maneira geral, pelo mundo.
Mas vamos então à parábola na sua primeira versão, que é, como dissemos, a versão que foi destacada por Kardec e colocada no Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ler, ela tem 2 momentos. Se vocês observarem aqui, ó, está lá no capítulo 11 do cronista Marcos. Nós vamos pegar versículos de 12 a 14 e depois de 20 a 24. Tem alguns versículos aqui no interior, onde algumas ocorrências são relatadas e tal, mas não são o foco que realmente nos interessa. O foco aqui é aquilo que Jesus falou da figueira e aquilo que eles observaram no dia seguinte. Então vamos ver o relato de Marcos. Evangelho de Marcos, esse que muitas vezes ele é conhecido como uma espécie de Evangelho de Pedro. Alguém poderia dizer, mas como assim? Mas Evangelho de Pedro ou de Marcos? É de Marcos. Só que Marcos, pela sua proximidade com Pedro, dizem os grandes estudiosos do Evangelho que, no fundo, muitas das coisas que ele expressa foi aquilo que Pedro observou. Ambos conviveram com Jesus, mas Pedro teve uma compreensão muito profunda de todo o trabalho que Jesus realizou aqui entre nós, né? Mas vamos ver então a parábola. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Betânia é muito próximo a Jerusalém, coisa de 20 e poucos quilômetros. Jesus ia muito a Betânia. Aliás, Betânia é onde morava Lázaro e suas irmãs, que eram grandes amigos de Jesus, né? Então, teve fome, vontade de se alimentar. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, Jesus observou a figueira, ela estava cheia de folhas. Quando alguma coisa tem folha e é uma árvore frutífera, você imagina que se estiver no tempo certo, os frutos devem estar lá, né? Então, e vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa, algum fruto. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Não era o momento do figo estar presente. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais como alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Eles acompanhavam Jesus, viram essa manifestação. Na sequência, Marcos faz outros relatos, etc. Mas aí eles voltam, porque na manhã seguinte eles iam passar outra vez perto da figueira. Vamos ver o que acontece. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. A figueira estava seca. Tanto é que essa parábola muitas vezes é conhecida como a parábola da figueira seca. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede receber e tê-las-eis. Vejam, muitas pessoas se incomodam com esta passagem, que Jesus teria amaldiçoado a figueira. Veja, Jesus iria amaldiçoar alguma coisa que faz parte de todo o conjunto daquilo que ele mesmo, junto com seus colaboradores, programou como cenário da vida há 4,5 bilhões de anos atrás. Então vejam que a gente deve ler com bastante cuidado esta palavra. Primeiro, que é a compreensão de Pedro, não é a palavra de Jesus. Segundo, que Jesus está aproveitando a situação para dar várias lições, certo? Uma grande lição que está aí, qual que é? Que alguma coisa que está preparado para frutificar deve produzir os frutos.
Ou seja, quando se tem expectativa em relação a um certo resultado, esse resultado naturalmente deve acontecer. O outro ponto fundamental é o fato de que a ação aqui é consequência de uma coisa que Jesus já havia falado antes. Jesus certamente observou que aquela figueira não tinha mais condições. Em não tendo mais condições, ele disse, olha, ninguém mais vai comer fruto de ti. E no dia seguinte a figueira havia secado. Jesus aproveita essa situação para quê? Para mostrar uma lição extremamente importante de que nós podemos e devemos usar o poder da nossa fé, da nossa confiança, da nossa ação. Jesus possivelmente envolveu aquela figueira que já não tinha mais condições de produzir, envolveu com vibrações e a figueira então se extinguiu no dia seguinte. Este princípio elementar que está naquele ser vivo, certamente seria reconduzido como nós o somos, seres muito além na escala evolutiva em relação a um vegetal. Né? Mas assim como os vegetais, os animais, todos nós temos um princípio inteligente. Aliás, do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia no universo, como nos informa no Livro dos Espíritos, o Espírito da Verdade. Então, nesse encadeamento, nós chegamos, saímos de corpos e vamos aperfeiçoando até que um dia possamos atingir a perfeição possível da criatura. Tem imagens muito bonitas que foram destacadas pelo filósofo Huberto Roden, no seu livro, o livro Sabedoria dos Evangelhos, onde ele lembra alguns pontos que nos parecem ser muito importantes. Ele diz o seguinte, que esta figueira que estava cheia de folhas, estava exuberante em folhas, mas não tinha fruto, na verdade simboliza quem? O ser humano. O ser humano às vezes mostra uma folhagem muito grande, mas não produz absolutamente nada. Ou não produz aquilo que estaria na sua responsabilidade produzir. O filósofo lembra o seguinte, as leis da natureza são leis automáticas. As coisas têm o seu ciclo, alguma coisa germina, cresce, frutifica, o fruto cai, depois vai voltar, no ano seguinte, no seu tempo, tudo se renova. Então nós, por exemplo, nós olhamos, falar de uma fruta que eu pessoalmente gosto muito, que é a manga. Mas chegando o final do ano, o tempo do verão, eu sei que as mangas vão aparecer muito bonitas. Né? Então nós sabemos, final de ano é tempo de mangas. Então quando eu me aproximo de uma mangueira, como tem, por exemplo, onde a minha esposa trabalha na clínica, eu chego lá na mangueira, eu já olho e falei, cadê as mangas tão bonitas que ela oferece? Né? E claro, agradeço a ela essa produção de mangas que ela tem feito por todos nós. Então, a natureza tem os seus ciclos e tem essas leis, que são leis automáticas na sua execução. Todas leis pensadas e definidas pelo Pai Celestial. Agora, na natureza humana, há paradoxos. Não precisa ser assim. As coisas não são automáticas, porque no meio do caminho existe a vontade humana. Existe o livre-arbítrio. Existe a escolha, ou o conjunto de escolhas que nós fazemos. E aí o filósofo nos lembra que o homem que está dotado de livre-arbítrio não tem apenas a possibilidade de ser frutífero em condições favoráveis. Essa é uma outra lição que Jesus está nos dando. Não era tempo de frutos, mas ele foi buscar o fruto na figueira. Jesus não sabia disso? É claro que ele sabia. Ele está nos dando uma grande lição. Olha, ser humano, me escuta, mesmo quando não for tempo de frutos, frutifique em favor do seu semelhante. Porque você não está submetido às leis automáticas da natureza. Você tem o poder da escolha. Você tem o arbítrio. Quem produz frutos, diz o filósofo, quando é tempo de fruto,
É um homem que tem virtudes, sem dúvida. Espera-se o fruto vem. Agora, quem produz frutos, quando, segundo as circunstâncias em que você está, não é tempo de receber os frutos, esse é um homem sábio, perfeito, um homem que poderia ser chamado crístico. É mais do que cristão, é crístico. Ele espelha a vontade do Cristo, aquilo que o Cristo espera de cada um de nós. Quando nós estávamos recolhendo estas palavras para trazer aqui, eu me lembrei de uma música. Todos aqui conhecem o compositor e cantor Djavan. Ele tem uma música chamada Esquinas, que parece que foi escrita num momento de grande angústia, de grande armadura. Em determinado instante, ele deixa um verso que sempre me tocou muito. E ao ler essas palavras, eu me lembrei deste verso. Ele diz assim: sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. Então ele está falando de um momento em que provavelmente ele foi solicitado, mas ele estava em grande dificuldade. Alguma coisa ele precisava fornecer, mas talvez ele mesmo naquele instante quisesse receber ao invés de fornecer. Isso acontece conosco inúmeras vezes. O artista, com a sua sensibilidade, captou, fazendo até um jogo de palavras nos seus versos, né? E a parábola, o que ela está frisando, o que Jesus está nos colocando, dentre inúmeras coisas, mas também que o homem, aquele homem que já se espiritualizou, ou que deseja entrar fortemente nesse processo de espiritualização, ele tem que deixar de ser escravo das circunstâncias e ele precisa fornecer. Quando? Sempre. Porque este é o objetivo da vida. Nós estamos aqui para servir. Não foi isso que Jesus falou? Aquele que quiser ser o maior, que seja o servo de todos. Ou seja, mesmo no momento mais difícil, no momento que nós estamos sofrendo por algum aguilhão natural da vida, uma vez que estamos num mundo de provas e expiações, mesmo naquele momento, deu fruto. Mesmo naquele instante de maior dificuldade, quando requisitado, floresça, frutifique, ou seja, atenda ao pensamento de Jesus. Não sejamos figueiras estéreis, sejamos figueiras frondosas e que possamos efetivamente frutificar e colaborar. Allan Kardec, com toda a sua intuição, não só intuição, preparo, mas também com todo o apoio espiritual que ele teve ao longo de todo o seu trabalho, mas em especial um carinho muito dedicado, quando ele estava escrevendo o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec diz o seguinte, no capítulo de número 19, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele está analisando esta parábola. Ele diz que a figueira que secou é um símbolo. Símbolo de quê? Daqueles que apenas apresentam propensão para o bem, mas não produzem nada de bom. Eu olho, eu vejo, é como uma figueira, cheia de folhas. Quando eu chego perto, não tem fruto nenhum. Além disso, também representa aqueles que podem ser úteis, mas não são. Ou então, como diz Kardec, as utopias, os sistemas ocos, vazios e doutrinas sem base sólida alguma. São artificiais, são apenas alguma coisa que se mostra externamente, mas não tem a substância, porque não tem a ligação profunda com as verdades eternas, ou com os objetivos maiores da vida, objetivos esses que, graças a Deus, nós aprendemos a compreender, né? Aprendemos a receber exatamente com os ensinamentos trazidos pelo nosso Mestre. E o que falta para que possamos avançar? O que falta para que possamos efetivamente, quando alguém nos busca, nós oferecermos algum fruto? Falta a verdadeira fé, nos fala Kardec. Falta aquela fé que consegue
transportar montanhas. Uma fé que é uma fé que produz, que, no dizer de Kardec, abala as fibras do coração. Não é bater no peito e dizer eu creio, isso é muito fácil. É sentir lá no íntimo do seu coração que você efetivamente pode e que você faz. Kardec diz mais, que todos os sistemas, todas as doutrinas vazias que não trazem bem nenhum para a humanidade, cairão reduzidas a nada, secas como a figueira. Este é um símbolo muito importante que Jesus está nos colocando. Jesus aproveitou a figueira que já estava no finzinho da sua vida material, né? Jesus aproveitou para mostrar aquele que não frutifica, os sistemas que não colaboram com a humanidade, as utopias, as ideias que não produzem algo de bom para a humanidade, todas essas vão ruir e vão secar como a figueira que já estava estéril, né? Então, diante de tudo isso, existe diria até mesmo uma obrigação de nós refletirmos sobre o que é que nós temos feito. Que tipo de figueira eu sou? Eu sou a figueira que só apresenta folhas ou eu já estou conseguindo fornecer algum frutozinho para aqueles que estão diante de mim, que estão no meu entorno, né? E nós temos isso o tempo todo. Mas a vida é tão difícil, há momentos tão complicados. Nesses momentos, ainda assim, é possível realizar. Aliás, nós temos visto, com um exemplo trazido por inúmeros trabalhadores, e que nós podemos experimentar, e quando experimentamos, percebemos que é verdade, que nos momentos mais difíceis, se fizermos alguma coisa, isso nos fortalece, isso nos ajuda, isso nos coloca para cima, e isso faz com que a gente possa aproveitar melhor a vida, integrando-nos verdadeiramente a ela. Naquilo que Jesus fala, né? Quem ouve as minhas palavras e segue essas palavras, entra na vida verdadeira e não morre nunca, porque significa aproveitamento das oportunidades, todas as oportunidades que a vida nos dá. Kardec faz mais uma observação importantíssima. E aí muito voltado para o trabalho, um trabalho que acontece dentro das lides espíritas, mas não apenas no movimento espírita, que é aqueles que funcionam como médiums, né? Nós sabemos, na própria conceituação que Kardec coloca no livro dos médiums, que médiums todos nós somos. Alguns de nós têm mediunidade explícita, mas médiums todos nós somos. O que o médium faz? O médium, ele vai oferecer aos espíritos os órgãos materiais que os espíritos não têm mais por estarem desencarnados. Então, desta forma, é possível estabelecer o contato. Aquilo que Jesus havia antecipado, queria pedir a Deus, e Deus enviaria, então, o grande Consolador que ficaria para sempre conosco, né? Ou seja, estaríamos sempre com o Espírito de verdade, ou seja, um conjunto de espíritos santificados, integrados ao pensamento de Jesus, comprometidos com o seu trabalho, no sentido de providenciar condições de melhora para toda a humanidade. Então, nesse sentido, os médiuns têm missões especiais e, presentemente, que nós vivemos um momento de transição no nosso planeta, como inúmeros espíritos têm relatado, em vários países, por diferentes médios, em tempos distintos, né? Eles têm dito, está se fechando um ciclo, tem um tempo que se fecha, que é o tempo das provas e expiações, para começar um outro, que é o tempo da regeneração. Especialmente neste instante, os médiuns, como aqueles que permitem a veiculação das ideias, da presença dos espíritos, das vozes do céu, como está colocado lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no prefácio, que foi uma mensagem do próprio Espírito Verdade, as vozes do céu chegam até nós
através dos médiuns. E esses médiuns estão espalhados em várias religiões, em toda parte, entre ricos, entre pobres, entre grandes, em pequenos, em qualquer país, mesmo naqueles países que se colocam contrariamente a uma religião ou a qualquer atividade religiosa. Alguns cuidados que os médiuns devem ter, e como todos nós somos médiuns, que todos nós devemos ter. Kardec alerta. Primeiro, cuidado para não desviar do objetivo primordial. É médio? É. Tem qual habilidade? Esta, aquela, utilize da maneira como foi planejado, porque aquilo foi dado como instrumento de trabalho e de progresso. Né? A gente chega à vida, que é uma grande viagem, que não é de turismo, é de trabalho. Né? A gente chega à vida física para que a gente possa depois retornar ao plano espiritual melhores do que nós chegamos. Não é isso? Esta é a ideia da evolução. Outra coisa, não utilizar essas habilidades de forma fútil ou que prejudique alguém. Nem pensar. É utilizar a ferramenta, utilizar este instrumento de forma útil, de forma proveitosa. Outro alerta importante, não ficar com interesses mundanos em relação a esta habilidade. Esta habilidade, ela existe para que se estabeleça o contato, para que nós possamos ficar, como Jesus disse, eternamente em contato com os Espíritos santificados, com o Santo Espírito, que é esse conjunto de Espíritos já redimidos, santificados, que trabalham com o próprio Cristo. E outra coisa que não podemos fazer é ficar usando em proveito próprio. Né? A ideia de todo instrumento é que ele possa produzir para nós, não, ele deve produzir para os outros. Uma vez que Jesus nos disse que nós temos a obrigação de amar a Deus sobre todas as coisas, mas temos a obrigação de amar ao próximo, tanto quanto nós amamos a nós mesmos. Então, este instrumento que nos é oferecido é um instrumento que deve ter proveito para os outros. Mas isso não vai me beneficiar? Claro que vai. Toda vez que eu trabalho por alguém, isso retorna a mim. Como o benfeitor Emmanuel nos fala muito bem, nós só temos aquilo que nós damos. Este é verdadeiramente o nosso grande tesouro. Mas agora vamos à segunda versão da parábola, que é uma versão menos conhecida. E que tem um sentido um pouquinho diferente. Veja, nós vamos buscar lá a leitura de alguns versículos no capítulo 13 de Lucas. Lucas é aquele grande cronista, né? Um cronista com uma facilidade de redação, que traz elementos muito importantes, e Lucas tem uma particularidade. Lucas foi conversar com Maria, mãe de Jesus. Lucas não conviveu com Jesus, né? Mas foi conversar com Maria e obteve de Maria impressões sobre um filho que, claro, só uma mãe pode fornecer. Então, o Evangelho de Lucas, eu ousaria até dizer que é um pouquinho o Evangelho de Maria, né? Porque traz esse perfume tão gostoso, né? Que nasce desse espírito maravilhoso que é Maria. Mas vamos ver o que Jesus nos conta. Então, Lucas vai relatar a parábola como Jesus a contou. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Veja, a figueira está plantada junto com as uvas, como nós falamos lá no início. E foi procurar nela fruto, não achando. Tinha a figueira, foi lá buscar o fruto, olhou, e o fruto não estava lá. E disse ao vinhateiro, que é quem cuida da vinha, um administrador: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. 3 anos seguidos. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente? Por que a figueira está aí? Buscando água do solo, ocupando espaço, né? Brigando com as suas vizinhas? Corta.
E respondendo, ele disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu escave e a esterque. E se der fruto, ficará. Se não, depois a mandarás cortar. São 4 versículos apenas, 6 a 9. Riquíssimos de informação. E aqui vamos nos valer, pelo menos em parte, dos comentários do Kenneth Bailey, o teólogo já desencarnado. Como que está estruturada esta parábola? Começa com o plantio, né? Um homem tinha uma figueira que estava plantada lá na sua vinha. Depois termina com a ameaça de arrancar. Não tem fruto? Fala com o vinhateiro: arranca. O problema está colocado no 2º versículo, veja. Eis que há 3 anos vem procurar fruto na figueira e não acho. Veja, ele vai buscar o que é a produção da figueira e a figueira não está produzindo nada. Está apenas ocupando espaço e recebendo recursos e cuidados, mas produção nenhuma. Já no versículo 6, o que a gente vê? Concentra-se toda a parábola numa planta da vinha em particular. Tem uvas, talvez tenham outras figueiras. O dono vai lá e quer saber aquela figueira em especial. É uma figueira que foi escolhida para ser observada, né? Uma figueira na Palestina dá frutos cerca de 10 meses por ano. Então a probabilidade de encontrar frutos é grande. A probabilidade é 10 dozeavos. São 12 meses, né? Em 10 meses produz 10 dozeavos. É a grande probabilidade. O senhor desta vinha está interessado na frutificação de toda a vinha. Ele não quer apenas o fruto daquela figueira. Ele quer que toda a sua plantação possa produzir, possa se desenvolver, possa cumprir a sua função. Então veja que o problema está colocado. E aí nós podemos começar a fazer algumas analogias. Quem seria o proprietário? E quem seria o vinhateiro, o que está lá no dia a dia cuidando daquelas plantas? E essas plantas representam o quê? Ou quem? Vamos ficar com essas perguntas aqui na nossa cabeça e vamos ver se a gente consegue tirar, extrair suco desta fruta. No versículo 7 diz o seguinte: a árvore teria 3 anos em que poderia crescer. O dono veio 3 anos seguidos. Segundo informações desse teólogo, que conhece profundamente o Antigo Testamento e viveu naquela região, ele era filho de missionários, esteve lá e depois trabalhou como missionário em Beirute, em outras regiões, lecionou, etc. Ele era um pastor. Ele diz o seguinte: se você olhar o que está num dos livros da Torá, que é o Levítico, você diz o seguinte: a árvore teria 3 anos em que pode crescer, mais 3 anos em que você não pode buscar frutos dela, ela precisa ser preservada, a partir daí você vai para recolher os frutos. Então, nesse sentido, provavelmente o dono dessa plantação poderia ter ido buscar os frutos a partir dos anos 7, 8 e 9. Passados os 6 primeiros anos, a partir do 7º ano ele foi lá e falou: cadê o fruto? Então, ele esperou naturalmente o ciclo, esperou a maturação. Ah, mas esses números, 3, 6, tem importância? Não, isso é mania de engenheiro, tá certo? Então, esqueçam os números, vamos pensar no significado. O significado disso. O significado é que existe um profundo desapontamento, porque ele busca o fruto. No momento em que o fruto deveria aparecer,
mas o fruto não está lá. Foi esperado todo o tempo, todo o cuidado foi dado, entregue a toda a plantação. Não apenas observando aquela planta em particular, todas foram cuidados, com carinho, com diligência, com observação atenta pelo vinhateiro. Mas a planta não produziu. Então, um tempo suficiente se passou. E aqui nós podemos, acho até que nós devemos fazer uma analogia com a evolução espiritual. Da mesma forma que as plantas têm os ciclos, nós estamos submetidos a ciclos de evolução. Sabemos, como lembramos há pouco, que fecha-se um ciclo das provas e expiações para iniciar-se um outro ciclo da regeneração. Nós somos as figueiras. O Pai Celestial pode ser entendido como dono da plantação. Quem é o vinhateiro? O vinhateiro poderia ser Jesus, que amorosamente cuida de cada uma das suas plantas. Somos hoje cerca de, entre encarnados e desencarnados no entorno do nosso planeta, cerca de 30 bilhões, com B de bola, 30 bilhões de espíritos sob a responsabilidade de Jesus. Esse vinhateiro maravilhoso cuida com carinho, com cuidado de cada um de nós, com esmero, com amor, com toda a atenção. Chegou um momento que ele veio aqui pessoalmente e falou, gente, olha, presta atenção, é assim que tem que viver. Se entregou como Cordeiro de Deus no supremo sacrifício, mostrou para nós, 3 dias depois, que a morte não existe. Então, esse vinhateiro está cuidando de cada um de nós e ele busca em nós os frutos. Ao se fechar um ciclo evolutivo, alguns frutos, ele vai olhar para cada um de nós e falar, o que você produziu? Como é que você aproveitou todos os recursos que foram entregues? Quantas encarnações você teve no planeta? Né? De todas essas encarnações, né? Você teve corpo, você teve mãe, você teve pai, você teve irmão, você aproveitou, você viveu na terra, você buscou o alimento, você se movimentou. Tudo isso, o que você está produzindo? Mas a parábola, né? A parábola nos lembra alguma coisa importante. É possível mudar a atitude. Vejam que Jesus falou, e João, o precursor, João, o profeta, usava palavras muito parecidas, claro que intuído por Jesus. Jesus diz, está lá em Mateus 4:17, arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Ou seja, as transformações estão sendo operadas, o mundo está em movimentação, a evolução acontece, arrependei-vos, ou seja, muda de atitude. Em vez de ficar seco e estéril, entrega os seus frutos, fornece algo ao seu semelhante, contribua com essa enorme tarefa que é o bem de todos. E não aquele bem que nós entendemos lá na privacidade ou na circunstância muito pequenininha de cada uma das nossas vidas. Não, da vida de todos aqueles que estão no nosso entorno. Mas vejam, a solução é apresentada pelo Senhor. Que solução é essa? É uma solução radical. Arranca a planta. Para quê? Para não sugar o solo, para ceder lugar e maiores chances para as outras plantas que estão sendo produtivas. Mais uma vez, voltamos à analogia. Nesse fechamento de ciclo evolutivo, dizem os espíritos que não são todos os que poderão voltar à terra. Jesus fala disso inúmeras vezes, ele fala, os mansos herdarão a terra. Então, qual é a nossa condição? Mas a solução é radical dessa forma? Isso até me dá medo. Não precisa ter medo. Vamos pensar um pouquinho naquilo que está colocado. O versículo 8º é o versículo da esperança.
É o versículo da nova oportunidade. Veja, o vinhateiro fala com o produtor, com o dono da plantação. Não, deixa eu cuidar dela. Eu vou cercar, eu vou adubar, vou colocar o esterco, eu vou dar condições para que ela possa produzir. Espera um pouquinho mais. Então, este é o versículo da esperança. É a maneira como Jesus provavelmente tem feito em relação a cada um de nós, na sua intimidade com o Pai Celestial. Pai, Ele não fez isso na própria cruz. Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem quem eu sou. Né? Então Jesus o tempo todo está levando esses pleitos, vamos dizer assim, ao Criador. Os tempos são difíceis, o ciclo se fecha. Muitas vezes a gente pensa, mas o bom é fechar logo, já pega alguns aí, manda para outro lugar. E se nós estivermos juntos? Ou, vamos pensar, nós até melhoramos um pouco, vamos supor, por hipótese, que tenhamos acompanhado o mínimo necessário para ficarmos aqui. E de repente tem uma irmã muito querida, um filho do nosso coração que não acompanhou. Nós não pediríamos ao Senhor recurso? Senhor, mais um pouquinho, mais uma chancezinha para ele. E o vinhateiro, então, vai levar ao dono da vinha: Senhor, vamos esperar um pouquinho mais. Mas veja que na própria parábola existe uma colocação de que há uma expectativa em relação ao que a planta deve fornecer. O vinhateiro diz, não, deixa, eu vou cuidar. Eu vou colocar o esterco, que é uma forma de adubo, né? Vou colocar ali o adubo, vou cuidar da planta. Da próxima vez que o senhor vier, se não tiver, aí arranca. Ou seja, inúmeras oportunidades estão sendo renovadas a todos nós, para que nós possamos merecer ficar na grande vinha do Senhor. Que nós possamos começar a produzir e contribuir. Mas depois, quando chegar o tempo final, em que não for mais possível esperar, aí não vai ter jeito, o ciclo estará fechado, e aí nós vamos, meu Deus, o que vai acontecer comigo? Calma, nós iremos para um outro mundo e vamos começar tudo de novo. Não vai ser fácil, né? Nós vamos começar tudo outra vez, tempo das cavernas, ter que viver com bicho, não vamos saber de início o que é agricultura, vou ter que aprender tudo isso. Não vai ter internet, salão de beleza, não vai ter WhatsApp, nada disso. Tá certo? Nós vamos sentir demais, com certeza. Nós vamos chegar e falar, nossa, eu estava no paraíso, eu fui expulso do paraíso. Isso que a gente reclama, chia, fala que isso aqui está muito difícil, que a gente não está aguentando. A gente vai para um outro lugar tão mais complicado, em termos de situações no nosso entorno, que a gente vai dizer, eu estava no paraíso. Então vamos aproveitar que estamos no paraíso e vamos produzir no paraíso para que a gente não tenha que sair dele. Tá certo? Este é o objetivo. Nós sabemos que estamos nesse processo de transição. A nossa evolução é uma evolução cíclica. Jesus fala, os mansos herdarão a terra, é uma das bem-aventuranças. Vamos escutar, vamos aprender com ele, mas vamos colocar em prática, para que a gente possa, então, aproveitar um ambiente renovado. Já imaginaram o que seria o cenário de um planeta mais igualitário, sem tantas distâncias sociais, sem doenças tão calamitosas e que nós temos observado, que produzem tantos sofrimentos? Mas ainda teremos provas e expiações? Sim, mas brandas, dizem os Espíritos. Se nós formos ler as colocações que são feitas lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando os Espíritos estão colocando mensagens que Kardec reproduz, falando de como que seria esse tempo da regeneração, a gente fala, nossa, que maravilha! Só que está aí. Nós estamos no vestíbulo desse tempo.
Muitos têm dito, eu estava há pouco tempo ouvindo uma palestra do Divaldo Franco, ele dizendo o seguinte: esse tempo já começou. O outro tempo está indo embora, esse tempo já começou, as coisas estão ocorrendo. Tem um número enorme de espíritos muito evoluídos que reencarnaram no nosso planeta e as suas ações vão começar a produzir efeitos muito importantes entre nós. Então, estejamos cheios de esperança. Vamos nos lembrar desse versículo, é o versículo da esperança, onde o vinhateiro pede ao Pai e diz: Senhor, deixa um pouquinho mais, deixa eu trabalhar mais esses corações, deixa eu cultivar, tem um lugarzinho lá no coração de cada um deles, deixa eu jogar mais uma sementinha, deixa eu, através das provas, das expiações, dos ensinos, ir trabalhando todo esse conjunto de espíritos e para que o maior número possível possa progredir junto com a Terra. A questão da fé está colocada nessa parábola, especialmente na primeira parte, onde Jesus fala: ó, aquele que crê realmente, fala para essa montanha, sai daqui e vai para lá, a montanha vai. Eu me lembro, eu era jovem, participando de um evangelho no lar, e apareceu essa parábola. Um tio meu leu, ele abria para que cada um de nós pudéssemos fazer comentários. Eu, muito metido, né? Resolvi fazer um comentário. Tirar a montanha daqui para lá, é um sentido figurado que Jesus usou. Na segunda parte dos trabalhos veio uma entidade que veio e fez assim, ó, puxou a minha orelha. Falou: meu filho, não é sentido figurado. A fé transporta montanhas. Vamos pensar, por exemplo, o cenário do nosso planeta. Se pegarmos a superfície do nosso planeta hoje e como ele era há 1 bilhão de anos atrás, que os cientistas mapeiam, ele modificou-se totalmente. E modificou-se através da vontade de quem? Do Cristo e seus colaboradores. É a intensidade da sua energia, da sua atuação, que tem produzido todas essas transformações. A sua ligação com o Pai e o domínio de uma ciência que hoje ainda vai além daquela que nós conseguimos compreender e praticar, mas está no coração de um espírito totalmente aperfeiçoado como Cristo, é exatamente isso que tem modificado todo o cenário do nosso mundo. É isso que faz com que alguns mundos nasçam e outros sejam, inclusive, extintos, de acordo com a vontade do Pai Celestial, operadas por aqueles espíritos que já privam da integração com Ele. Então é a ação da vontade, é a ação da fé, aquela que efetivamente vibra as fibras mais íntimas do coração. Eu recebi o puxão de orelha e agradeço muitíssimo a entidade por ter feito isso, porque nunca mais me esqueci. Então veja, ter fé não é aceitar credo, né? E seita, que muitas das quais estiveram, algumas ainda infelizmente estão, apenas no sentido de dominar a humanidade. Isso não é ter fé, né? A fé verdadeira, ela não pode ser traduzida pelo crer. Ela tem que ser traduzida pelo saber. Alguém me pergunta: você acredita na imortalidade? Não. Como assim você não é espírita? Eu falei: por isso mesmo, eu não acredito. Eu sei. Eu já estudei, eu já compreendi, eu já vi a lógica, está de acordo com a vontade do Pai e com a sua misericórdia. Eu já vi pessoalmente fenômenos mediúnicos onde aqueles que partiram deixaram os seus corpos se comunicam e provam a sua identidade. Então eu não creio, eu sei. Isto é a fé espírita. A fé espírita está aqui, é uma árvore que se funda ou que se estabelece numa base muito profunda. As suas raízes estão aqui, ó, razão, raciocínio, pensamento, capacidade de reflexão e
compreensão, na medida que for possível, dentro do estágio em que nós nos encontramos, e que sempre se amplia a partir do nosso processo de evolução. E as montanhas que nós temos que remover? Vamos agora para aquelas montanhas que estão atrapalhando a nossa vida. Que montanhas são essas? Os preconceitos da rotina. Alguns pensamentos que a gente tem arraigados, a gente não sabe nem porquê. E a gente começa a pensar, a avaliar ou tomar atitudes com base em preconceitos, sem ter analisado efetivamente a situação. O interesse puramente material. Nós corremos tanto atrás dessas coisas e elas todas vão ficar aqui, não vão poder levar nada. Né? O caipira é que sabe, caixão não tem gaveta, tá certo? Não vão poder levar absolutamente nada. Outra montanha terrível, o egoísmo. Eu achar que primeiro eu, depois eu, terceiro também eu. Né? E eu penso que isso é o que importa. Não. É o pensamento completamente desconexo, nós estamos completamente fora do padrão da vida verdadeira, exemplificada e inspirada por Jesus. Sou eu e os outros. A cegueira do fanatismo. Nós estamos vivendo tanto isso na atualidade, olhamos aí as coisas, observações, né? Estamos num momento tão delicado da história do nosso país. Estamos vendo muito disso aqui, para tudo quanto é lado, fanatismo. Eu nem quero escutar o que o outro pensa, se for diferente do que eu penso. A única coisa que é verdadeira é o que eu penso. Isso vale e está correto. O resto, eu não quero nem saber porque está errado por natureza. E também as paixões orgulhosas. O orgulho e o egoísmo são coisas terríveis que atrapalham e muito a nossa evolução. Né? Então, estas são, pelo menos algumas, não são todas, mas pelo menos algumas das montanhas que nós temos que remover dentro de nós. Conseguimos isso como? Através da vontade, do livre-arbítrio, fornecendo ao nosso semelhante, porque essa é a melhor maneira para que a gente possa obter também benefícios. E para encerrarmos, vamos a uma pergunta do Consolador, onde Emmanuel analisa um pedacinho daquilo que nós vimos na parábola, na sua primeira versão, em que Jesus fala, se você pedir crendo mesmo, você vai receber. Questão 306 do Consolador. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. E os companheiros perguntam para Emmanuel, esse preceito do Mestre tem aplicação igualmente ao que se refere aos bens materiais? Então, nós pedimos muito, né? A oração é para pedir, para agradecer e para louvar a Deus, glorificar a Deus. A gente pede muito, agradece pouco e quase nunca louva a Deus. Essa é a verdade. Não estou falando por vocês, estou falando da minha experiência pessoal. Tá certo? Então veja, podemos pedir, claro. Como é que devemos pedir? Podemos até pedir coisas materiais, sem dúvida. Agora, como que isso deve ser feito? Emmanuel, na condição de um espírito muito evoluído, dá a dica em poucas palavras. Ele diz, o seja feita a vossa vontade, da oração comum do Pai Nosso, constitui o nosso pedido geral a Deus, cuja providência, através dos seus mensageiros, nos proverá o espírito ou a condição de vida do mais útil, conveniente e necessário ao nosso progresso espiritual, para a sabedoria e para o amor. Então, como é que eu devo pedir? Objetivando especificamente alguma coisa? Na verdade, aqueles que já cresceram espiritualmente pedem, orando o Pai Nosso, Senhor, seja feita a vossa vontade. Aquilo que eu precisar para aproveitar a minha encarnação, me forneça o que for.
Às vezes nós vamos receber apoio na nossa saúde, vamos receber orientação espiritual, vamos receber até algumas concessões que podem auxiliar a nossa vida, até mesmo no seu aspecto material, mas são concessões com que objetivo? O objetivo é o nosso progresso espiritual. E Emmanuel encerra a resposta dizendo, olha, o que o homem não deve esquecer... Opa, já começou muito bem a resposta. O que o homem não deve esquecer? Então, vamos prestar atenção. O que o homem não deve esquecer em todos os sentidos e circunstâncias da vida, todos. Veja que ele não está falando em alguns, naqueles momentos mais delicados, ou na opção... Não, em todos os sentidos e circunstâncias da vida. É a prece do trabalho e da dedicação. No santuário da existência de lutas purificadoras, porque Jesus abençoará as suas realizações de esforço sincero. Então é isso que nós temos que fazer. Eu preciso me esforçar para quê? Para ser melhor. Eu preciso me esforçar para não ser figueira estéril. Ah, mas não é tempo de frutos. Fornece fruto mesmo assim, porque o seu irmão está precisando. Aquele que chegou até você, que procurou a figueira, ele está com fome. E se ele está com fome, seja ela qual for, fome material, fome espiritual, conceda aquilo que estiver ao seu alcance, mesmo que isto exija muito esforço. Quanto mais esforço, mais valor nessa ação, mais integração com o grande vinhateiro, o sublime mestre de todos nós, o coração suave e amoroso, que cuida de cada um de nós, com muito carinho e com muito amor. Que Ele nos abençoe e nos proteja, hoje e sempre. Muito obrigado.